Pronto, gravando. Sim, pessoal, como eu falei para vocês, no decorrer das apresentações, vocês podem fazer as interferências de vocês, tá bom? Beleza? Enquanto isso, eu vou explicando aqui, tá? Vou explicando aqui para vocês. Sim, tá no YouTube, Larissa. Você bota lá no Curso Roge, você tem, eu estou colocando as aulas lá para vocês revisarem tudo. Eu vou continuar, vou começar a colocar as dicas de redação que eu vou começar a partir da próxima semana, né? Eu vou alimentar o canal para vocês, tá bom? O YouTube. Sim, então vamos lá. Turma, aqui nós vamos fazer a análise, né? Análise textual de um texto que foi considerado nota 1000 no ano passado, né? A partir do tema, né? Vocês vão já ver aqui, nós temos aí os textinhos de apoio que abordam a temática, tá bom? Que aborda aqui, né? Texto 1 fala sobre a criação do cinema a partir de dois amigos franceses, não é isso? Pelo meu sotaque, Georges Méliès, e foi falar com Lumière, né? Sonoridadezinha boa aí, né? Um dos inventores do cinema. Ele queria adquirir o aparelho, né? E o amigo dele o desencorajou dizendo que não tinha o menor futuro como espetáculo, né? E foi a partir daí que surgiu essa intenção. E hoje a gente vê o que é o cinema e tudo e tal. Começou de maneira bem simplória e tudo, com uma tentativa, e de repente hoje eles degustam o cinema, né? Eles fazem o cinema como uma coisa para ser degustada, não é aquela coisa assim mais comercial, não. O francês, especificamente, se comparado ao americano, o francês é aquele, ele tem o prazer de fazer mesmo os detalhes, de fazer as cenas, de fazer a sonoplastia, entendeu? O cinema é aquela coisa mais mercadológica, né? O americano. Tá? Então aqui é um texto que fala sobre a criação do cinema, não é isso? Já está com mais de um século. No texto 2 é uma citação do Edgar Morin, direi Morin, né? Que define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema é um meio de transpor para a tela o universo pessoal, ou seja, aquele que solicita a participação do espectador. O filme que assisti ontem solicitou minha participação. Eu chorei o filme todo, mas participei, chorando, entendeu? Se eu chorei alguma coisa, mexeu comigo, né? Tá bom. Vamos lá. No texto 3, né, os públicos que existem, que fazem uso do cinema, pessoas que usam TV, assistem a filmes, gostam de filmes, né, telespectadores de filme na TV, que vão ao cinema, 19%, da população que frequenta o cinema, no total, 17%, não é isso? E 95% dos que foram ao cinema assistem a filme na TV. Então, você tem um público meio que heterogêneo, né? Ele não está aqui pela ideia, pela idade, né? Ele coloca mais assim, entre quem assiste em casa, quem vai para o cinema, quem assiste regularmente em casa, quem vai para o cinema, os telespectadores da TV que vai para o cinema. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes em casa, isso aproximadamente nos 30 dias, últimos 30 dias, considerando aí a data do Enem, da prova, a data do recolhimento desses dados, né? No texto 4, ele traz o seguinte, né, que o Brasil já teve uma grande quantidade de salas de cinema. Inclusive aqui em Teresina a gente tinha chamada sala de vídeo, na minha época de jovem, mais jovem, nós tínhamos aí a sala de vídeo que ficava ali próximo, um pouco depois da prefeitura, em frente à Praça da Bandeira. Tinha uma salazinha de vídeo ali que era baratinho, quem quisesse assistir a filmes, eles colocavam lá e tudo, era agradável, era climatizado e tudo. Nós tínhamos o cinema no centro, né, que era o Cine Rex, e tínhamos também um antigo cinema chamado Cine Royal. Hoje nós não temos nem a sala de vídeo, nós não temos nem o Cine Royal, nem o Cine Rex. O Cine Royal era também no centro, assim como a sala de vídeo e o Cine Rex. Hoje você não tem nenhum ali no centro, tá certo? Então, era uma região que dava para todo mundo. Por quê? Pegava o ônibus, tudo ali pertinho e tal. Hoje não, para você ir para o cinema, você tem que ir para o Teresina Shopping, você tem que ir para o Rio Puti. Eu não sei se ainda tem no Riverside, não sei, estou na dúvida. Né? E mais interessante ainda é que no Brasil nós tínhamos em 75 aproximadamente 3.300 salas de cinema, tá bom? Pronto, Larissa Mendes. Exatamente. Balloon Center, pronto. O Balloon Center foi já, sabe o que foi o Balloon Center? Já foi uma elitização do cinema, tá? Porque o Balloon Center era considerado a nossa região mais, digamos assim, como se fosse o shopping hoje, né? Tá? Então já foi uma elitização, né, do cinema. Agora, sala de vídeo lá no centro, o Cine Rex durante um bom tempo, e esse Cine Royal, não, eles já foram aquela coisa mais povão. Aí é porque você é da elite. Ok, estou brincando. Então,
Aqui mostra exatamente que nós tínhamos aproximadamente 3.300 salas e... Pois é, Casa da Cultura. Né? Casa da Cultura exatamente onde é que eu estou me referindo, na sala de vídeo, não é isso? Sala de vídeo na Casa da Cultura, exatamente. Exatamente. Tudo ali no centrão, né? Para você ter uma ideia. Tá? Então, desde então, boa. Naquela época, 3.300 salas, tá bom? 3.300 salas naquela época. E hoje nós temos o quê? Em torno de mil salas. Ó. Em 97 nós chegamos a 1.000 salas. Com a expansão dos shoppings, a atividade se reorganizou. Esse número duplicou, chegou até 2.200 salas, mas assim, não foi aquela coisa assim pulverizada, ela foi centralizada. Em vez de se pulverizar nos bairros, nas comunidades, no centro, ela ficou mais centralizada. Hoje nós temos basicamente onde? No shopping, né? Fazendo aqueles aglomerados, loja, praça de alimentação, shopping, tudo ali no ponto. Só que caro, né? Infelizmente caro. Caro para a maioria da população, né? Infelizmente caro para a maioria da população. Tá? Então, desse texto ele mostra exatamente que o Brasil já teve muitas salas, investiu, mas hoje o Brasil já não tem tanto. Duplicou de 97 para cá, mas só que foi centralizado. Então, muitas pessoas, né, como tem aqui no finalzinho, ó, muitas pessoas foram, de certa forma, excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. No Norte e Nordeste, como exemplo, né, periferias urbanas e cidades pequenas e médio interior. Tá? Por exemplo, lá em Uruçuí tem cinema? Quem sabe dizer? Uruçuí tem cinema? Lá em Guadalupe tem cinema? Eu estou perguntando que tem aluno de lá, né? Olha aí, não tem, né? Tá certo? Então, acaba por, digamos assim. E quando você não tem acesso a cinema, turma, você deixa de ter acesso a uma variedade de coisas que influenciam no teu modo de pensar, no teu modo de agir, no teu modo de ver o mundo, entendeu? Influencia em questões culturais, filosóficas, em questões sociológicas, científicas, políticas, influencia em relações humanas. Poxa, é assim, uma gama de questões a que você pode ter acesso e a que muita gente não tem. O desenvolvimento de um senso crítico a partir de uma determinada disposição que tem uma verossimilhança. Picos tem. Bacana. Que bom, hein? Tá certo? Então, que tem verossimilhança, né? Então, assim, para que você possa desenvolver o senso crítico e tudo, enfim, né? Que você possa ter acesso de fato a isso. Tá? Infelizmente, como eu disse, muita gente não tem. Então, nós temos aqui o recorte temático, não é isso? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Né? Olha o efeito, ó. O efeito especial e já marca aqui, ó. Tá vendo aí? Eu aprendi. Então, palavras-chave do tema: democratização, acesso ao cinema no Brasil. Tá? Processo de democratização. Aqui a gente, de certa forma, se refere a um preceito constitucional que está relacionado ao direito de acesso à cultura por todos, que é uma questão constitucional. Né? Permitir o acesso à cultura para todos. E se acesso à cultura é uma questão constitucional, tá certo? É uma questão constitucional, isso está diretamente relacionado ao acesso ao cinema. O cinema é considerado a sétima arte, a cinema é cultura, tá bom? Então, esse processo de democratização existe, tá bom? Será que existe? Cineas, seja bem-vindo, meu querido Cineas, tá bom? Então, assim, infelizmente, ele não é democrático, né? Esse acesso ao cinema, tá? Acesso às salas de vídeo, acesso aos filmes, aos lançamentos, ao filme brasileiro. O filme brasileiro, por exemplo, é mais complicado ainda, porque primeiro o filme brasileiro ele já não tem acesso quando ele se compara a outros filmes que são lançados nos cinemas brasileiros. Predomina o americano, a gente sabe que é isso, predomina o filme americano. Então, o Brasil já não tem muito estímulo ao cinema nacional. Então, já fica difícil você ter acesso ao cinema brasileiro, que andou melhorando um pouquinho nos últimos anos, com o Central do Brasil e tudo. Abril Despedaçado, entendeu? Com o Rodrigo Santoro e outros nomes que nós temos aí, tá bom? Né? Timon Tempo, olha, gostei, Esté, gostei. Né? Então, assim, só existe mesmo, assim como foi colocado aqui, o estímulo a partir daqueles que o governo estimula. Então, mas não são todos, infelizmente. Mas a gente precisa ter mais acesso ao cinema brasileiro e democratizar o acesso
a esses filmes para a maior parte, se não toda a população, né? E, claro, não tem como, né? A gente sabe que o cinema americano ele é uma potência, o que é interessante no cinema é que ele replica comportamentos e quem tem acesso ao cinema, aos filmes de um determinado grupo, você acaba absorvendo aquele comportamento, aquela cultura, aquela postura, você acaba aceitando o que é passado ali naqueles filmes, tá? Então, democratizar o acesso ao cinema no Brasil é o tema, né? Como fazer para isso acontecer? Claro que a partir do momento que você sugere como fazer para democratizar o acesso, a gente sabe que existem pessoas que não têm acesso ao cinema, tá? Então aí vem uma série de possibilidades de argumentos, não é isso? Questão financeira, né? Questão econômica, questão sociocultural, digamos assim, foi criado um comportamento na maior parte das pessoas de não ter acesso ao cinema e, consequentemente, não gostar de ir ao cinema, tá bom? Né? Digamos assim, sim, o cinema se relaciona com diversas artes, né? Se relaciona com a vida, tá certo? Se você pegar ali aquele filme Tropa de Elite, cara, aquele filme ali foi fantástico. Ele mostra uma realidade assim cruel de uma das grandes cidades do Brasil, se não dizer de uma boa parte do país, né? Tem aquela parte lá do Zé Pequeno e tudo, né? A parte central do Brasil, como eu falei também, é um filme que retrata muito a nossa realidade, tá certo? A realidade social, econômica e cultural aqui no país. E isso serve para retratar, né? Para mostrar para as pessoas, para que elas possam fazer reflexões como entes que fazem parte daquela realidade, tá bom? Não. Eu tô com medo de assistir ao filme, porque eu falei agora há pouco que eu me desidratei ontem assistindo ao filme Milagre na Cela 7. Eu me desidratei. Eu tô com medo de assistir esse filme e ir para o fundo do poço, pessoal. Eu tô com medo, porque esses filmes que estão vindo agora estão vindo para lascar, né? Mas eu vou assistir, entendeu? De ontem eu me desidratei, né? Assistir agora esse filme aí, O Poço, eu capaz de bater lá no fundo do poço, mas eu volto, entendeu? Não tem nada não. Eu vou dizer que é muito bom também. Nada de spoiler, viu, galera? Nada de spoiler, nada de spoiler. O Poço é tranquilo, é? Só o nome que assusta, né? O Poço. Beleza. Ok, pois eu vou assistir. Assisti-lo-ei. Pronto. Então vamos para o tema, né? Então, basicamente, né, mostrar por que muitas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil, porque assim, democratização do acesso do Brasil, do cinema no Brasil. Isso mostra que o tema já está falando que por trás disso nem todo mundo tem acesso ao cinema, tá? Então discutir que fatores estão relacionados, não é isso? Ok. A essa democratização falha do acesso ao cinema. Turma, o acesso ao cinema não é acesso à cultura. Você pode até em algum momento retomar como essa arte, ou então como esse aspecto cultural, mas o tema é cinema, restringir a cinema, ok? Então, análise do texto nota 1000, Vitória Castro. Aí nós temos a introdução dela, tá? A introduçãozinha dela, bem simples, bem rápida, pequenininha, né? Tá bom? Você vê que ela é pequena. Vou dar um tempo para vocês questionarem, tá bom? Para vocês comentarem a introdução dela, tá bom? Não se preocupem. Então, vou ler para vocês aqui a introdução. Em sua obra Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilberto de Mestai disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e a urbanização desordenada das urbes. Turma, primeiro aspecto que eu queria comentar aqui nesse parágrafo. Vocês notam que nós temos aqui um bom domínio da competência, um 1, tá bom? A aluna demonstra aqui um bom domínio da competência 1 pelas construções sintáticas que compõem o primeiro período, que compõem o segundo período e que compõem o terceiro período. Um bom domínio da norma culta, um bom domínio da linguagem formal, que, consequentemente, nos permitem entender da melhor maneira possível, pelo nível de linguagem, que foi a linguagem formal que foi utilizada, entender de fato o que ela quer apresentar aqui no tema. Então, isso aqui já é muito importante.
Um bom domínio da competência 1, frases com a sintaxe clara, com a construção clara, com a construção organizada, com a linguagem formal, sem desvios. Isso aqui eles nos propiciam exatamente esse bom entendimento inicial do texto, esse bom entendimento do texto. Exatamente, Anísio, o vocabulário, né? A norma culta. E outra coisa, norma culta padrão sem enfeites. Sem enfeites. Pode observar aí, do início ao fim, sem enfeites. Sem enfeites, tá bom? Ah, professor, urbis. Urbis é cidade. Tudo bem, tá bom? Então, construção sintática, não é isso? Ó. Primeiro período. Em sua obra Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein, disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo o que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos, no que se refere a craseado por uma questão de regência verbal, que exige preposição, e à frente eu tenho uma palavra feminina, então aqui eu vou ter preposição mais artigo. Logo eu tenho a contração, eu tenho aí a crase. Da mesma forma que eu tenho, sabe o quê? A mesma situação na linha 4, essa realidade se deve a. O verbo exige a preposição, obrigatoriamente. Aqui eu tenho a preposição mais artigo, à frente da palavra feminina, então eu vou ter crase. Como eu tenho falta como um complemento do verbo deve-se a, assim como deve-se a falta, eu tenho deve-se a urbanização. Então, a falta e a urbanização são duas expressões que complementam o verbo deve-se. Essa realidade deve-se a duas questões, a falta de e a urbanização de. Tá bom? Então, por isso que tem crase à frente aqui na linha 5, de urbanização, crase à frente da linha 4, na linha 4 à frente de falta de, e crase na linha 2 à frente de desigualdade. Tá bom? Tudo por uma questão de regência verbal, no primeiro caso e no segundo, nos dois tópicos aqui que se referem ao segundo caso. Tá? Então, quando se trata de competência 1, a aluna está demonstrando aqui um bom domínio de competência 1. Quando se trata de competência 2, nós temos aí uma boa introdução, porque ela faz um introito de fato do tema. Nós vamos perceber aqui o que é exigido mesmo quando se fala de competência 2. Nós temos aqui a apresentação do tema, tá bom? Tá bem aqui o tema, ó. Acesso ao cinema no Brasil, tá certo? E democracia no acesso ao cinema no Brasil. Só que aqui ela já emite uma opinião, tá bom? Aqui ela emite uma opiniãozinha, não tem problema nenhum. Mas onde eu marquei, turma, nesse segundo período, é o momento em que ela apresenta o tema, o acesso democrático ao cinema no Brasil. Como eu tenho aí já a apresentação do tema incutido aqui, feito uma incursão de opinião, aqui rapidamente apareceu aí uma opiniãozinha dela, ó, não é democrático. Mas o tema, se a gente for extrair desse segundo período, existe. Ó. Acesso democrático ao cinema no Brasil. É o debate em questão. Ela diz que não é democrático. Tá ok? Então, ela já demonstra que não é democrático. Tá bem aqui. A opinião dela. Para apresentar o tema, ela se vale de uma citação. Né? Ela cita aqui na primeira linha, na obra Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, tá certo? Ele fala sobre a inefetividade dos direitos constitucionais. Sobretudo, principalmente no que se refere à desigualdade de acesso a benefícios normativos. O que são benefícios normativos? São benefícios constitucionais. Um benefício constitucional é o direito de acesso à cultura. Então, o acesso ao cinema está dentro desse benefício constitucional. Então, notem que ela já faz uma boa relação aí com o que ela colocou como citação, né? E aí ela resgata, ó. Ela resgata, tá bom? Ó, ela resgata. Opa, errei. Ela resgata, ó, te liga. Diante disso, né? Diante do que foi exposto aí, perguntinha que surgiu aqui rapidinho, né? Professor, se eu colocar na introdução diante esse panorama, questão de regência nominal, é diante desse panorama preocupante, vírgula, deve-se, tá bom? Então, é diante desse panorama, vírgula,
no adjunto adverbial antecipado, diante desse panorama, vírgula. Aí você coloca, diante desse panorama preocupante, vírgula, deve-se, tá bom? Deve-se, ok? Então, eu tenho aqui, ó, ela apresenta aqui o repertório marcado, tá bom? Repertóriozinho marcado, citando a obra do Gilberto de Menstein, o livro Cidadão de Papel, em que ele questiona exatamente a efetividade dos direitos constitucionais. E um deles é acesso a questões como acesso à cultura, porque ele acha que não é efetivo. De um modo geral, os direitos constitucionais não são totalmente efetivos. Então, diante disso, a conjuntura dessa análise, perdão, configura-se no Brasil. Ó, por que se configura no Brasil? Aí ela explica aqui, ó, por que se configura no Brasil? Haja vista que o acesso ao cinema não é democrático ainda. Boa. Por que não é democrático ainda? Essa realidade se deve, ela diz, ó, essa realidade se deve essencialmente a quê? Se deve à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas, tá? Então, isso existe ainda no Brasil. Esse acesso não democrático ao cinema no país se deve à falta de subsídios nas regiões periféricas, para a infraestrutura nas regiões periféricas, e à urbanização desordenada das urbes. Urbes é sinônimo de cidade. Pronto. Então, o que é que nós temos? Eu tenho aí um bom parágrafo, tamanho padrão, vamos dizer assim, dentro da média esperada, 5 linhas, poderiam ser 6 ou 7, mas ela consegue fazer um parágrafo enxuto, conciso, direto, sem muita enrolação, sem perda de reflexão, o que é importante, sem perda de reflexão, porque ela já começa a reflexão dela na apresentação do próprio tema, tá bom? Já na representação do próprio tema, e a partir da apresentação do tema, no momento que ela apresenta uma opinião, ela resgata essa realidade e apresenta a tese. Então, o acesso ao cinema, na opinião dela, no Brasil ainda não é democrático, tá certo? Não é democrático, devido à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Pronto. Então, ela vai discutir sobre esses dois tópicos e mostrar como esses dois aspectos acarretam um acesso ao cinema de forma não democrática dentro do país. Tudo bem? Então, eu tenho uma boa estrutura na introdução, o que compete a competência, o que confere, perdão, que confere a competência 2, uma boa organização. Ainda em relação à competência 2, o repertório marcado na introdução, né? Citou a obra Cidadão de Papel, extraiu da obra Cidadão de Papel uma passagem, uma reflexão que envolve a temática, algo relacionado a acesso a benefícios normativos, né? Ou desigualdade, melhor dizendo. Relacionou o acesso não democrático ao cinema, fazendo uma relação legítima e pertinente, porque relacionou a ideia da obra ao tema, e a partir daí ela apresenta exatamente a tese decorrente dessas relações estabelecidas entre tema e repertório marcado. Então, tem uma boa estrutura. Além disso, confere como boa estrutura pelo fato de o parágrafo ser enxuto, ser um parágrafo conciso, direto, palavras comedidas, tá bom? Sem enrolação, tá? Só o necessário, tá bom? Então, tem muito cuidado com relação a isso aí, que é importante, beleza? Então, ela está, de certa forma, contemplando aí o que se espera de fato no Enem, aqui para início de conversa. Então, vamos ver aí se ela consegue, turma, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, se ela retoma o projeto de texto. Qual é o projeto de texto dela? Tá? Qual é o projeto de texto dela? O projeto de texto dela é o que ela apresentou na tese, tá bom? Só um minutinho. Apresentou na tese. E gravando, depois eu corto isso aqui. É o que ela apresentou na tese. O que foi que ela apresentou na tese? Que o acesso ao cinema não é democrático devido à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das cidades. Ela vai ter que resgatar esse projeto de texto. Caso ela não resgate esse projeto de texto adequadamente, isso aí vai bater lá na competência 3, tá bom? Um bom projeto de texto, de retomado de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira eficiente, já contribui muito para a nota na competência 3, tá bom?
como eu coloquei nas aulas, foi uma das nossas últimas aulas presenciais, foi a competência 3, tá bom? Então, vamos lá. Bem, sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Então, ela já resgata aqui, ó, turma, está resgatando, tá vendo aí, ó? A logística de instalação de salas de cinema nas cidades é precária, tá? Então, nesse momento aqui, ela está retomando esse tópico aqui, ó. Tá bom? Está retomando esse tópico bem aqui, ó. Falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas. Ok? Opa. Não. Regiões periféricas, em algumas regiões, está certíssimo. Tá? Então, essa aqui é a retomada da tese. A logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. O que é que ela vai fazer? Ela vai resgatar isso aqui. Cada ideia que você apresenta, que você resgata, que você demonstra essa capacidade de resgatar, você vai construindo reflexões, consequentemente, você vai estabelecendo estratégias argumentativas. E a cada período que você resgata, você traz um elemento de retomada, pode ser um referenciador ou um operador argumentativo, você vai sempre resgatando e construindo novas reflexões, trazendo novas informações e emitindo suas opiniões. A isso a gente chama de progressão argumentativa com base em estratégias argumentativas. Quer ver? Ó? Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Então, ó, nesse sentido, conforme o John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar social coletivo. Garantam, né, para que isso aconteça. Contudo, ó, no entanto, aí ela vai criar um contraponto, então ela já vai se contrapor aí, desenvolvendo mais ainda a estratégia argumentativa dela. A infraestrutura das cidades pequenas e médias, lá em cima ela falou apenas de pequenas, aqui ela falou de pequenas e médias, vamos manter a coerência, ter cuidado com isso, tá bom? A infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer dotados de praças de alimentação, por exemplo. Tá? Então, esse é um contraponto em relação ao argumento anterior, que foi o tópico frasal dela, não é isso? Que foi o tópico frasal dela, que tem como base o contrato social. Então, ela pegou esse argumento, deu continuidade nesse sentido, segundo John Locke, né, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Mas a infraestrutura das cidades pequenas é muitas vezes pouco adotada de incentivos para a construção de salas e exibição de filmes, como centros dotados de praça de alimentação, por exemplo. Então, ela cria um contraponto. A partir desse contraponto, ela traz uma consequência. Como isso aqui existe, ou seja, como esse contraponto existe, tá bom? O que é que nós temos como consequência a partir desse contraponto? Uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, vai de encontro ao contrato social. Ou seja, ela estabelece exatamente aqui umas relações, né, as relações argumentativas entre os períodos, vai definindo o ponto de vista dela, e o ponto de vista dela, exatamente como ela colocou, que é exatamente para falar sobre o quê? Né? Sobre a questão de um acesso não democrático ao cinema no país, tá bom? Uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural. Então, ela vai emitindo a opinião dela, né? O que, além de evidenciar o contexto discutido por Dimenstein, que é interessante aqui que ela resgata o Dimenstein aqui, que foi apresentado lá na introdução, vai de encontro ao contrato social. Ela amarra as duas citações à opinião dela. Uma boa estratégia, uma boa estratégia.
Não é a única, para vocês perceberem, não é a única, mas é uma boa estratégia. Então, uma estratégia, inclusive, autoral. É raro a gente ver esse tipo de estratégia. Você resgata lá da introdução que você citou, amarra um novo argumento junto a uma outra citação que você fez. Tá bom? Boa estratégia. Pessoal, né? Bem autoral, como eu disse. Ela continua as ligações, ó, desse modo, concluindo, né, a partir dessas relações, ela chega à seguinte conclusão. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso ao direito à cultura garantido pela Carta Magna por meio do cinema. Pronto. Turma, uma coisa de que eu sempre gosto de falar, concisão. Primeiro ponto, concisão. Você pode pegar aí cada um dos períodos dela. Períodos médios, um pequeno, um outro e tal, mas períodos médios, sem enrolação, concisos e sem perdas de ideias, tá bom? Concisos, mas sem perda de ideias. A estruturação sintática dos períodos de uma maneira muito bem organizada, tá bom? Você nota que a sintaxe, mais uma vez, nos permite entender muito bem o que ela propõe como argumentação, o uso adequado dos operadores argumentativos para estabelecer as relações de sentido, para concretizar as relações de sentido ao longo do parágrafo, e ao final, tá certo? E ao final a gente percebe, né? A gente percebe ao final qual é o ponto de vista dela do início ao fim do parágrafo, né? Então você tem aí realmente um argumento muito bem organizado, com bastante autonomia, com bastante fluência. Você percebe a relação pulando de um período para o outro, ó. Vai dando continuidade, aquela coisa intercalada, aquela questão concatenada. Ó. Eu tenho uma ideia, pulo para o segundo período, continuo, faço uma relação com o terceiro, continuo, faço uma relação com o quarto, concluo meu raciocínio. Então, você tem aí, de fato, uma relação muito bem articulada em função da primeira ideia apresentada lá na tese. Tá bom? Turminha, pergunta, da maneira como eu estou explicando, está ficando claro até para suprir a nossa ausência lá na sala de aula presencial? Está ficando claro para vocês, da maneira como eu estou explicando? Tá bom assim? Não está ficando dúvida? Beleza. Pois pronto, pois eu vou continuar nesse padrão aqui, viu? Tá bom? Porque assim, como eu disse, né, tem que suprir a ausência lá, porque querendo ou não, quando vocês estão lá, essa questão do gesto influencia, da é uma reflexão que envolve uma proposta de intervenção já, né? O último período desse parágrafo, ele é um fechamento do raciocínio, mas já é um fechamento que já sugere uma intervenção, tá? Mas não é de fato. Tá bom, Darling, dá bem, dá bem. Mas não é de fato intervenção, mas já sugere algo nesse estilo. Fecha o parágrafo e já sugere algo dessa natureza, tá bem? Já sugere algo dessa natureza, tá? Daqui a pouco eu quero fazer uma selfie com vocês. Pode ser? Daqui a pouco, fazer uma selfiezinha bem aqui. Que a gente faz selfie em todo lugar, até no espaço. No espaço faz, o que a gente pode fazer em casa, no espaço de casa? Não é não? Então vamos continuar para não perder o foco, tá bem? Mas daqui a pouco eu quero uma selfie com vocês. Deixa eu apagar aqui o quadro. O que mais me chamou a atenção aqui foi a concisão, viu, turma? Concisão, a organização dos períodos, a relação de sentido corretíssima entre os períodos, tá bom? Muito importante isso aqui, muito importante. Então vamos ver bem aqui na introdução qual é a segunda ideia da tese. Por que o acesso ao cinema ainda não é democrático no país? Devido à urbanização desordenada das cidades no Brasil. Isso aqui todo mundo sabe que isso aqui é um fato comprovável. Não é à toa que Teresina não cresceu, ela inchou. Por que eu digo que ela inchou? Você vai para as periferias, nas periferias, de um modo geral, você não tem as mesmas assistências sociais que nós temos nas regiões mais centrais, nas regiões mais ricas.
É o que acontece com cidades como Fortaleza, aconteceu, Salvador, São Paulo. Inchaço populacional, meu amigo, é aquela coisa. Quanto mais distante do centro, quanto mais distante do estado que eu digo, da cidade, perdão, da organização, menos acesso você vai ter à questão pública, segurança, saúde e tal, tá bom? Então, urbanização desordenada das urbes. Então, vamos ver, tá bom? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, tá bom? A Vitória foi aluna da gente durante 1 ano e ela aprendeu a não usar o ademais. Vocês viram aí? Nada contra, viu? Mas ela aprendeu. Ela não usou. Ela garantiu a aula. Tá bom? Bem aqui, ó. Botou. Além disso, né? O crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que exclui principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Pronto, tá? Então, aqui ela já faz o seguinte, ó, galerinha, o que é que ela já faz aqui, ó? Ela já faz aqui o seguinte, ela já emite uma opinião, ela resgata a tese, ela resgata o projeto de texto, crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade e emite uma opinião, o que excluiu principalmente locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário, ou seja, as periferias, as regiões mais distantes, menos comerciais, tá bom? Então, com base nisso, ou nessa linha de raciocínio, olha só, nessa linha de raciocínio, tá bom? O geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação. O que é a gentrificação? Aquele processo econômico imobiliário que expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia por não conseguir ficar mais nessa região porque ela ficou supervalorizada. Então, por exemplo, Teresina Shopping, aquela região Teresina Shopping, antigamente, antes de Teresina Shopping, essa região não tinha praticamente nenhum valor. Ô, turma, falando nisso, que Deus o tenha, né? Hoje faleceu o João Claudino, né? Tá? Uma pena, né? Querendo ou não, poderia ter seus defeitos e tudo, mas assim, eu trabalhei lá antes de ser professor, fui vendedor para trabalhar lá 2, 3 anos antes de ser professor e, assim, aprendi muito, entendeu? A filosofia dele, a filosofia de trabalho e tudo, aprendi muita coisa com ele, entendeu? E, então, assim, que Deus o tenha um bom lugar, querendo ou não, e por mais que ele tenha tido problemas com alguém ou defeitos, mas ele contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado em alguns setores do país, regiões do país, e também para muitas famílias aqui do Nordeste, em especial do Piauí, né? Então, que Deus o tenha num bom lugar. Bem, do nada, né? Mas tinha que mencionar. Então, gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia, porque ela não consegue mais ficar naquela região pela supervalorização da região e, consequentemente, dos produtos, das coisas que por ali vão passar. Tá? Então, devido a isso, tá? Devido a isso, ou seja, consequentemente, né? Devido a isso é consequentemente, tá? Consequentemente, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Privilegiando áreas nobres, ou seja, o que a gente vê hoje, né? Áreas nobres, o que é que nós temos? Shopping centers, né? O que é que a gente tem no shopping? Nós temos cinema, né? Eu coloquei, né? Antigamente a gente tinha sala de cinema, tinha o Cine Rex, tinha o Cine Royal, tudo no centro, entendeu? Tudo era no centro. Sala de vida da cultura, né? Que é a sala de cinema. E hoje a gente tem onde? A gente tem no shopping, né? Basicamente a gente no shopping. Não sei de nenhum bairro que tenha cinema, não. Tá? Então, aí fica difícil ter acesso ao cinema, né? Como consequência disso, ó, dessa falta de acesso, as favelas localizadas sem aparatos sociais possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica. Para se referir a cinema, né? Arte cinematográfica. Interessante, né? O que evidencia um exército de cidadão de papel. Olha a opinião dela aqui, como ficou bonita, turma. A opinião dela aqui, como ficou bacana, né?
o que evidencia, né, o que evidencia um exército de cidadão de papel. Por que um exército de cidadão de papel? Ou seja, uma boa parte da sociedade, exército nesse sentido metafórico, um exército, né, um batalhão de gente, né, um batalhão de pessoas, de cidadãos de papel, como lá na obra que ela resgata mais uma vez, ou seja, que tem direitos, mas que não são efetivos na prática. Muito boa a reflexão dela aqui, tá? Então, a partir disso, conclusãozinha dela, ó, assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneça a infraestrutura de filmes. Eu não sei, aqui, turma, ela concordou com a ação, né? Mas, assim, eu acho que forneça concordaria melhor com os setores sociais. Os setores vão fornecer, a partir de ações, infraestruturas de filmes, né? Mas eu acho que o corretor considerou isso aqui. Tá bem? Mais uma vez, parágrafo em que ela resgata o projeto de texto, né? A partir do momento que ela resgata o projeto de texto, ela tem a preocupação de resgatar o argumento e dar continuidade nele, com ele a partir do segundo período, ó, nessa linha de raciocínio, traz uma referência a Milton Santos, geógrafo, faz a relação da opinião dele com o que foi estabelecido no argumento, tá bom? Eu não tenho vírgula depois de Milton Santos, porque Milton Santos é sujeito do verbo atribuir, tá bom? Não tem, tá? Tá corretinho. A partir de fazer a relação com a opinião de Milton Santos, em que aborda a questão da gentrificação, ela coloca uma consequência a partir dessa relação de sentido, né? A partir disso ela traz uma consequência por conta desse processo de gentrificação. A distribuição de salas de cinema se torna desigual, apenas basicamente em partes nobres. Como efeito desse processo, as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, passam a não ter praticamente nenhum acesso à arte cinematográfica, colocando-as como pessoas apenas com direitos no papel. Tá bom? Assim, diante desse cenário, né, ela diz que pode ser ampliado o seu alcance mediante ações de intervenção de setores que forneçam infraestrutura de filmes, tá? De filmes. Sim, toda tese precisa de reflexão, né? A reflexão é exatamente a discussão que você propõe ao longo do texto, né? Suas reflexões, fazendo com que eu entenda o que você quer mostrar como opinião no decorrer do texto, no processo argumentativo. São essas reflexões que vão trazer, tá certo? Essas reflexões é que vão trazer a construção da sua opinião, o desenrolar da sua tese. Então, a dissertação argumentativa é constituída por reflexões, que são os argumentos, que são as estratégias, e a partir disso eu vou conseguindo identificar a sua opinião, que é a sua tese apresentada. O cinema pode ampliar seu alcance mediante a ação de setores sociais, foi o que eu acabei de comentar, né? Setores sociais que forneçam, né? Que forneçam estrutura de filmes. Sim, sim, eu concordo com essa ideia de que existe um errinho de concordância, né? Que forneça, setores sociais que forneçam, né? Entendeu? Tem um errinho aqui. Mas não é, digamos assim, o suficiente para você tirar 40 pontos do texto, né? Por conta desse errinho aqui especificamente. Notem também, né, que quando se fala de elementos de coesão, né, ela está diversificando e está usando adequadamente quanto é o seu valor semântico, não é isso? Tá bom? Tá. Só recapitulando bem aqui, turma, a nossa última aula, eu vou pegar esse parágrafo, tá bom? Tá bem aqui, ó. O além disso, fazendo uma soma de argumentos em relação ao primeiro argumento e este segundo argumento, não é isso? Aí apresenta o argumento principal. Na sequência, o segundo período, ela resgata o primeiro período e dá continuidade argumentativa. Então, ela resgatou o argumento principal e traz uma continuidade argumentativa. Traz, a partir do segundo período, relacionando ao terceiro, uma relação de causa e consequência. Devido a isso, eu vou mostrar uma consequência. E essa consequência, a partir dela, eu tenho uma outra consequência, que é a situação das pessoas que moram em comunidades ou favelas. E, por último, a conclusãozinha, a partir de todas as relações estabelecidas,
dentro do parágrafo, tá bom? Dentro do parágrafo. Então, articulando bem e diversificando e evitando a repetição dos operadores argumentativos, dos elementos de coesão, né? Tá bom? Agora, a famosa proposta de intervenção, tá bom? Proposta de intervenção, como a gente viu na última aula, composta de 5 elementos, respeitando os direitos humanos, relacionada à temática, relacionada à discussão, tá bom? Relacionada à temática e à discussão no texto. Tá? Então, vamos ver aqui. Conclusão. Portanto, ó, o velho conectivozinho, que eu tenho sugerido sempre, e aí tem aluno aí que bota, diante dos fatos supramencionados acima nas linhas tais, tais e tais. Não precisa disso tudo não, rapaz. Bota só assim, portanto, desse modo, dessa forma, em síntese, em suma, pronto, acabou. Tá bom? Simples. Para a efetivação para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? Então ela faz um resgate aí, efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela resgata bem aí o tema. É importante que o governo federal, na proposta de intervenção já trouxe aqui um agente. O governo federal é agente por meio de subsídios tributários estaduais, por intermédio de subsídios tributários estaduais. Aí é o meio como será colocado em prática uma ação. Esta ação aqui, ó, forneça a descentralização das salas de cinema cinematográficas no território, tá bom? Aqui é a ação. Ela vai explicar o processo da ação, como essa ação, ela vai explicar a ação em si, a efetivação, aqui é um detalhamento, lógico, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação. Aqui é um detalhamento da ação, tá bom? E a finalidade tá bem aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. A fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Pronto. Então, aqui eu tenho uma propostazinha com todos os elementos completinha, tá bom? Que está relacionada à discussão no texto. Está relacionada à discussão no texto, mas tem mais. Ao mesmo tempo, cabe ao Ministério da Cultura, agente, principal órgão intermediador de políticas culturais no país, detalhamento do agente, tá bom? Explicando quem é o Ministério da Cultura, quem era, né? Ação, propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, tá bom? O modo meio deve sutilmente, né? Por meio do direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, tá bom? Sutilmente aqui apareceu, mas apareceu. Finalidade, para que os direitos aos filhos não sejam restritos por critérios censitários, tá certo? Censitários. Dessa forma, poder-se atenuar a desigualdade discutida por Dimestai, né? Pode, com certeza, pode. A finalidade que engloba tudo, né? Ela engloba tanto as ações específicas como aquela finalidade que está relacionada a todas as ações. Pode sim, tá bom? Beleza? Por que ela colocou esse traço depois de praça de alimentação? Deixa eu ver aqui. Porque bem aqui, ó, na linha 24. A partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, aí travessãozinho, intercalando, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, tá? É uma expressão intercalada, né? Expressão intercalada, explicativa. Por isso que tem esse tracinho aqui,
e tem esse tracinho aqui, viu? Para intercalar. Poderia ser parênteses, poderiam ser parênteses e poderiam ser duas vírgulas, mas ela optou por colocar o duplo travessão. Confere a correção também, tá bom? Tá correto. Mais alguma pergunta? Então você vê que a propostazinha dela é completa, tá bom? Sem enrolação. Turma, sem enfeite quanto à linguagem, muito honesta, tá certo? Muito honesta quanto às reflexões dela, tá certo? Economia linguística, ou seja, economia linguística no seguinte aspecto, viu aí, ó, como é que eu estou falando aí? Economia linguística, porque ela não é prolixa, ela é concisa, ela é direta, ela vai direto ao ponto, ela não enrola nas relações de sentido entre os parágrafos, entre os períodos, entre as orações, ela coloca apenas o que é necessário. Dentro do período, na opinião dela, no repertório marcado dela, ela coloca apenas o essencial, ela não se delonga, né? Ela não se estende ao longo dos períodos, nem dos parágrafos, nem das orações também, tá bom? Então, ela tem aí realmente uma boa autonomia sintática, uma boa autonomia quanto ao vocabulário, uma boa autonomia linguística, né, nesse sentido, uma boa autonomia quanto ao uso dos operadores argumentativos e referenciadores, que são os elementos de coesão também, uma boa capacidade de relacionar argumentos a repertório, uma boa definição do projeto de texto que foi apresentado lá na introdução, os dois aspectos que foram apresentados na introdução e foram desarrolados, né, ou arrolados ao longo do desenvolvimento, né, foram retomados, melhor dizendo, foram retomados e explorados com o repertório, com as estratégias argumentativas, até chegar à proposta de intervenção dela. Tá? Então, realmente um texto muito bem articulado. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não mais. Deu para entender mesmo o que eu falei? Quanto tempo, professor, no máximo a gente tem que fazer a redação? Envolvendo tudo, tudo. Rascunho, choro, não sei o que e tal, e reza, e pedido a Deus, e passada limpa, 1h30. Entendeu? Mas envolvendo tudo, até o choro. Tá bom? Até o choro, meu amigo. Tem que estar bem no meio. 25 minutos para chorar. Clariane, tudo isso. Tudo isso. Então, já que vocês estão aí assustados, eu sugiro até o choro, meu amigo. O soluço, né? Então, assim, 1h30, tá bom? 1h30, tá? Professor, quando ela cita principal órgão intermediador das políticas culturais, é o detalhamento do agente? Sim, sim. Não somente ele, o outro também conta. Não somente ele, tá? Não somente. Se ficasse apenas ele, poderia, mas abriria precedente para tirar 160 pontos. Então, eu sugiro que o detalhamento ele seja um pouco mais aprofundado, como aconteceu o detalhamento dos outros momentos da conclusão. Tá bem? Aqui, ó, quem está do meu lado. Claro que eu respeito quem é agnóstico, quem é ateu, quem é cético, quem é de outras religiões, mas aqui fica sempre aqui do meu lado e na minha bancada. E essa aqui também. Essa aqui também é importante, né? Para nos dar visão. Não? É. Legal aqui. Pronto. Podemos dar uma pausa e aí a gente volta com o tema, tá bom? Vou tomar uma águazinha e tudo, será um cafezinho, tá bem? Eu volto em 10 minutinhos no máximo. Pode contar aí que eu volto, tá bom? 10 minutinhos para a gente não perder esse ritmo, tá? Pois um cheiro e até daqui a 10 minutos. Tchau. Hora do lanche. Pois é, lanche virtual.
Gente, esse eu não vou. Bora lá, né? E turminha, eu queria fazer um selfie com vocês. Bora? Abre a câmera aí rapidinho, vai. Selfie, para fazer uma selfie. Vamos lá. Bora, todo mundo abre aí. Vai a câmera rapidinho. Isso. Bora, ligeiro, ligeiro. Bora, Daniela. Bora. Bora, Manuela. A Luísa Carla ajeitando o cabelinho. Bora, todo mundo, vai. Sara. Cadê o resto do povo que não abre a câmera? Bora. Poxa, meu computador tá virado para cá. Pronto. Tá lindo, tá lindo. Obrigado. Oh, valeu, Nelson. Nelson, peguei do teu pé hoje, hein? Acho que foi de pé, falou do pé. Não sei. Pronto, vamos lá. Pode fechar as câmeras. Obrigado, viu, turminha? Tema da semana. Garantia da segurança alimentar em questão no Brasil. Né? Garantia da segurança alimentar em questão no Brasil. Ok? Aí nós temos alguns alunos. Não sabem o que é segurança alimentar, né? Não sabe o que é segurança alimentar. Então, eu tenho aqui, tá bom? Segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Aí a gente tem aqui a definição, ó. O que é conceito? O que é segurança alimentar? Depois liga para ver se ele não ficou no Lei pé. Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Segurança alimentar é a concretização do acesso a alimentos de qualidade de maneira constante e duradoura, visando a quantidade necessária sem prejudicar outras prioridades da vida humana. Então, só aqui para reforçar, basicamente, o que é segurança alimentar. Vamos lá, tá bom? O que? Segurança alimentar é concretização do acesso a alimentos de qualidade constante e duradoura, visando a quantidade necessária sem prejudicar outras prioridades da vida humana. Então, basicamente, é isso aí. Eu ter acesso à minha alimentação, eu ter segurança alimentar, tá bom? Para o necessário no meu dia a dia, de forma continuada, de forma duradoura, tá bom? Então, o que é que eu preciso fazer para ter isso? A minha alimentação, minha segurança alimentar, tá bom? O que é que eu preciso fazer para ter minha segurança alimentar? O que é que o Estado tem que fazer para garantir a minha segurança alimentar? Que procedimentos, que estratégias sociais, que estratégias econômicas, projetos sociais, projetos econômicos para que a sociedade tenha essa segurança alimentar, para que eu tenha acesso ao final de todas as estratégias por mim produzidas e pelo Estado estabelecidas, para que ao final eu tenha essa segurança no decorrer da minha vida, que eu tenha acesso a esse mínimo necessário para que eu tenha, digamos assim, seja saudável por conta a partir da minha alimentação, tá bom? Então, isso é o que eu chamo de segurança alimentar. Aí a gente faz a reflexão. Todo mundo no Brasil tem segurança alimentar? Tá bom? Todo mundo no Brasil tem segurança alimentar? Não. Então, assim, você já extrai daí vários argumentos. Por que no Brasil maior parte da população não tem segurança alimentar? O que é que está faltando? É isso? Nós vamos ver mais aqui, tá? Vamos ver mais aqui. Dia 16 de outubro, né? Dia
Mundial da Alimentação, é comemorado desde 1981, a data da criação da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O principal objetivo dela é de eliminar a fome. A FAO, ela existe no Brasil e no mundo. Isso existe no Brasil e no mundo. E a FAO aqui no Brasil, ela também se preocupa com essa questão mais específica, regional no Brasil. Inclusive, ela traz dados de que aqui no Brasil, de todos os alimentos perecíveis que são produzidos no Brasil, cerca de um terço dele digamos assim, é estragado, né? Ele é desperdiçado, estragado, desperdiçado, desde a colheita até a chegada ao consumidor final. Um terço digamos assim, é desperdiçado. É o próprio processo de colheita, a escolha daquele que caiu e não machucou, aqueles que são encaixotados e não são amassados, entendeu? Quando chega lá ao final de tanto balançar e tudo, a caixa tem um limite, coloca acima do limite para carregar mais, aí vai imprensando até chegar ao final. E assim, meu amigo, aí chega o final das contas, quase não tem, né? O que é ODS, Moria? Já que eu falo que nós ligamos naquele dia, tá claro. Não lembro desse ODS, não. O que seria? Outra, o órgão é responsável por divulgar o mapa da fome, né? Querendo ou não, a gente vai resgatar um pouco daquele tema, mas não vai tangenciar para ele, que indica os países em que a parte significativa da população ingerindo a quantidade diária de calorias inferior à recomendada. Turma, se não me falha a memória, ponto, com certeza, vou já colocar para vocês. Caberia sim, tá? Com certeza. O mínimo necessário para consumir de calorias de maneira saudável é em torno de 2.500 calorias por dia. Você pega uma cidade como Veranópolis, no sul do país, lá se consome, em média, 2.500 calorias por dia. Pô, é altamente, dentro do padrão mesmo, dentro do padrão. 2.500 calorias saudáveis. Tá? Você vai ver que em Juripiranga, na Paraíba, Juripiranga, pode anotar esse nome, Juripiranga, na Paraíba, consomem-se, em média, 600 calorias por dia. É um estágio assim degradante, entendeu? Consome-se, em média, 600 calorias, um terço, um quarto apenas, aproximadamente, do que é necessário, entendeu? E, consequentemente, as pessoas vivem bem abaixo, mesmo, vivem praticamente próximo à subnutrição, né? Ok? É porque eu cancelei aqui o teu, viu, Larissa? Porque estavam pedindo, aí eu bloqueei, viu? Então, vamos lá. Ó, o Brasil saiu da fome, o mapa da fome, que foi feito, né? Oferta de alimentos, aumento da renda dos mais pobres, programas como Bolsa Família, merenda escolar nas escolas públicas, programa Fome Zero Pode. Nelson, deixa eu ver. A efetiva segurança alimentar deixou de existir desde quando o presidente extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar no ano passado. Infelizmente, verdade, infelizmente. Estratégias políticas. Existem aqueles que estão preocupados mais com o lado social e existem aqueles que estão mais voltados para o lado empresarial. Então, como eu falei, estratégia política interfere no mapa da fome e, consequentemente, na segurança alimentar, né? Então, não tem como, né, Nelson? Ó, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, teve menos de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendado. Não está dizendo aqui que todo mundo deixar de passar fome, não. Mas, pelo menos, o recomendado estava sendo consumido. Mas pode voltar. Justificativas de risco: aumento na taxa de desemprego, redução e corte de programas assistenciais, né? Estratégias políticas. Ok? Então, aqui, ó, o relatório, né, ODS, né? Está bem aqui, ó, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você pode usar, sim, um deles é a erradicação da pobreza, consequentemente promovendo a segurança alimentar. Infelizmente, isso não aconteceu no Brasil ainda. O Plan SAN, turma, é um projeto que foi aprovado pelo governo, né? Plano Nacional de Segurança Alimentar, né? Que tem 121 metas, 99 ações que visam combater o crescente aumento de sobrepeso, também segurança alimentar está relacionada a sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, né? A obesidade é uma, né? Doença crônica não transmissível. E a importância de fortalecer o sistema de produção de alimentos de base mais sustentáveis. Eu não vou ler todos, né? Vocês têm aí 9 desafios do Plan SAN: acesso à alimentação adequada, combate à insegurança alimentar, promoção
produção de alimentos, abastecimento e acesso regular e permanente à população à alimentação adequada, estratégia de educação alimentar, controlar e prevenir doenças decorrentes da má alimentação, isso aqui pode ser feito nas escolas, tá bom? Ampliar a disponibilidade hídrica e acesso à água à população. Lembre, se você não tem água, você não produz. Você não vive sem água, não tem como, não tem esse que me diga que vai tirar água de pedra. Faz sentido, tá bom? Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e apoiar a iniciativa de produção de soberania. Okay? São alguns dos projetos. Intervenções podem partir, coloquei aqui algumas, duas, mas não apenas, essas são importantes, a partir dos cidadãos, né? Isso a partir dos cidadãos você tem valorizar produtos de pequeno porte locais, redução da cadeia de distribuição de alimentos, aproximando dos produtores e consumidores, evitar desperdícios, mostrar como o cidadão, a sociedade organizada, as ONGs podem fazer. Aqui eu tenho sociedade organizada, sociedade civil organizada, eu tenho ONGs, eu tenho o cidadão comum aqui. Eu tenho as instituições como a igreja, tá bom? O governo, que projetos pode desenvolvê-los, né? A iniciativa privada também pode entrar, né? Isso com a parceria com a iniciativa pública, parceria PPP, né? Parceria público-privada. Então, eu coloquei aqui de uma maneira bem direta mesmo, para que vocês possam trabalhar isso aí. Só lembrando que a gente sabe que a questão do direito à garantia a uma alimentação adequada é uma garantia constitucional que o Estado deve, eu acho, se não me falha a memória, é o artigo 196, tá? Quase certeza de que é o artigo 196. O Estado tem que propor alimentação de qualidade a todos por meio de políticas e medidas econômicas, não é isso? Salvaguardando a todos nesse aspecto, né? Nesse sentido aí, tá bom? Então, basicamente isso aqui, o tema. Coloquei esse vídeo de 23 minutos, é interessante, vocês não vão chorar, mas é interessante, não vou chorar como o filme que eu chorei por conta dele ontem, mas é interessante para que vocês o assistam. E aqui o recorte temático, a garantia da segurança alimentar em questão no Brasil do século XXI, e as palavras destacadas, garantia, segurança alimentar em debate no Brasil do século XXI. Por que está em debate? Por que está em questão? Porque essa garantia não é efetiva para todos no Brasil. Por que não é efetiva para todos? Questões socioeconômicas, projetos de governo, é isso? Projetos de governo, projetos sociais voltados para combater isso aí, ineficiência na aplicação desses projetos. Pergunta, professor, apesar de agrário, maior parte do que é produzido no país é destinado à exportação do que é o próprio mercado interno, né? Mas mesmo assim, sendo produzido para a parte externa, não é isso? Digamos assim, você tem alimentação produzida que dá para abastecer a todos. O problema é a questão econômica, os valores e tudo, a distribuição. O problema está relacionado a isso. Mas o que fica aqui é suficiente para abastecer. O problema é a questão financeira, é a questão econômica, né? Está relacionado à questão da desigualdade, à ausência de emprego, né? Ao desemprego, tá certo? Pessoas que, digamos assim, que não têm o mínimo para se sustentar, então, consequentemente, não vão ter essa garantia dessa segurança, não tem projeto assistencialista por parte do governo para contribuir nesse sentido, tá bom? Basicamente isso. Bem, espero que vocês tenham entendido a análise do texto, né? Fiz de uma maneira bem cautelosa, detalhada, porque é mais ou menos aquilo ali, considerando que aquele texto foi um dos últimos a serem corrigidos, né? No último Enem, claro, tirou nota 1000, a gente vê a propriedade do texto, tá bom? Espero que vocês se espelhem por ele e por outros que nós vamos ver também, para criar o estilo de texto de vocês, e perceber que algumas coisinhas aí não são necessárias na produção de texto, algumas estruturas não são necessárias, são suprimíveis, né? Não vão fazer parte, não precisam fazer parte. A beleza do texto ela passa pela simplicidade, pela harmonia das ideias, pela coerência das ideias, pela clareza das ideias. E o tema de hoje, né, que eu coloquei para vocês, né, mais um tema social, né, nós vamos mudando ao pouco os eixos temáticos, né, eu gosto sempre de fazer isso, né, porque você vai resgatando do outro que você já fez e tal, e assim sucessivamente. Tá? Então, fica esse tema aí para vocês, ok? Esse texto, como o da semana passada, entregar até domingo, meio-dia, no Word. Turma, digitado no Word, por favor, tá bom?
Quando você estiver digitando o seu texto no Word, lá no texto, antes do texto ou depois, coloca seu nome, coloca sua turma, coloca seu zap, coloca seu e-mail, tá bom? Não deixe de colocar no texto. Em cima, antes do texto ou depois do texto. Tem gente que está colocando lá no e-mail. Não, não é no e-mail, é no texto. Fica melhor para eu guardar o teu texto, tá bem? Então, a gente vai encerrar por aqui hoje. Vou terminar de corrigir os textos que eu estou devendo para entregar ainda hoje para vocês, tá bom? A proporção que eu for entregando, eu vou dizendo lá na sala, tá bom? Lá no grupinho para vocês. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Turma, vocês não imaginam como eu estou morrendo de saudade, entendeu? Sério, morrendo de saudade. Doido para voltar para a sala de aula, para ver gente, entendeu? Esse negócio de virtual não é comigo, é porque eu quero ver gente, entendeu? Saudade mesmo de vocês, tá bom? Então, torço para que a gente volte o mais rápido possível, com saúde, entendeu? Estou muito, mas muito mesmo ansioso para que a gente retorne, para que a gente coloque os eixos no trilho e tudo, tá bom? Também, Milena, estou também, viu? Luísa, Nelson. E, assim, torcer para que o Enem seja adiado, tomara que adiem, entendeu? Torço para que isso aconteça, a gente vai precisar mesmo aí de 20 dias, um mês. Como disse eu estava conversando com o Carlos Alberto. Roger, eu quero que o Enem seja dia 5 de janeiro. Eu digo, olha aí, gostei. O Carlos Alberto é assim, ele chega, puf, mete a faca, tá bom? O Carlos Alberto fez foi dizer, Roger, vai ser dia 5 de janeiro, é a melhor data, porque a gente dá aula agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro, entendeu? Eu fiz meu vestibular no dia 5 de janeiro, rapaz. Ele dizendo, ele, né? Lá na Federal. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus, viu? Bom estar com vocês e até o nosso próximo encontro. A gente vai se falando na medida possível pela sala, tá? Cheirão, turma. Um abraço. Tchau.